Meus irmãos, eu desejo demais ter uma vida cada vez mais real. A vida cristã cada dia mais real. E eu fico medindo essa distância de uma maneira assim que me perturba. Eu fico sempre sendo impulsionado a tá faltando alguma coisa, tem que andar mais um pouquinho, tem que ter... Porque eu sei que tem coisas que não são alcançadas ainda nesta minha vida com o Senhor, e que não estão claras ainda, e que são essenciais e importantes para a minha vida. Então essa aproximação com a pessoa de Jesus é alguma coisa que tem que estar, eu imagino, no seu coração também, esse desafio de se aproximar mais dele. Agora, o que é esse aproximar mais dele? A Bíblia nos ensina para que andemos em espírito. Quem está no espírito não vai dar oportunidade à carne. Nós já explicamos várias vezes o que é andar no espírito. É passar o tempo todo com a presença do Senhor clara com você. Você está sentado aí do lado da irmã? Também, mesma coisa. Se você quiser, Clécia, conversar com o João, você vira aí e fala com ele, fala. Será que a nossa relação com Jesus é assim? Eu fico me perguntando, tem certas coisas, Senhor, que eu queria que o Senhor me respondesse. Eu queria até que o Senhor dissesse, não, eu não vou te responder. Para mim está bom. Desde que o Senhor fale. Você conversa com Jesus assim, nesse nível? A sua vida, o seu dia é dessa maneira? Ele ali pregado em você o dia inteiro? Porque ele disse, estou convosco aos finais de semana, lá na rua 1130, 1350. Não. Estou convosco todos os dias. Até quando? Até o fim do ano? Jesus, você acha que isso é palavra de Deus mesmo, que isso é verdade? É verdade? Então, meu querido irmão, você tem uma presença com você todos os dias da sua vida, até quando você está dormindo. Agora você tem que se abrir para essa presença. Você tem que ter um relacionamento com Ele, como você tem com algumas pessoas. É claro que não vai ser no mesmo nível, né? Porque Ele não é visível, Ele é espírito, embora Jesus tenha um corpo hoje. Mas é diferente, é outra dimensão. É outra dimensão. Mas Ele está presente. Quanto mais presente você percebe esta verdade, você vai ter algumas reações por conta disso. Eu já falei e vou repetir. Se você é um cara que tem conversa demais, fala demais, conversa, entendeu? Com as pessoas, se eu tenho um temperamento assim, muito aberto, você vai começar a ficar um pouco constrangido com a presença do Senhor. Estou falando aqui de fora, você vai experimentar isso. Você não precisa falar tanto. Fala menos. Ou então você é uma pessoa que tem um temperamento colérico, sei lá, e de vez em quando você dá umas explodidas por aí. O Senhor fala, eu sei que você é assim, mas não está bom não. Essa conversa, meu irmão, tem que ter o tempo todo, tem que existir o tempo todo entre você e o Senhor. Nós precisamos de ter uma vida onde aquilo que Ele fala tem um reflexo direto no nosso momento, e aquilo que nós falamos para Ele, Ele também há de nos retornar. Chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Invoca-me e eu te... Então eu fico me perguntando, será que nós estamos indo na direção do Senhor com esse desejo de realmente ter a presença dEle e viver com Ele da forma que hoje nós podemos, pelo Seu Espírito que habita em nós? Ou nós vamos continuar sem tocar em certos assuntos porque eles são difíceis para nós? Eles podem nos comprometer. Por que Deus parece que está tão longe? Será que é porque eu não estou buscando Ele? Ou não estou vivendo a vida no Espírito? Responda essa pergunta. Se você vê Deus distante,
Se não está na sua vida, tem alguma coisa que não está batendo. É isso que eu vejo na igreja de uma forma geral e individualmente da minha vida. Na sua também. Presta atenção nisso. Nós temos o Senhor conosco, não vos deixarei, nem vos desampararei. A palavra declara. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus falou que vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão? Acredita mesmo? Então eu vou te falar o seguinte. Na mesma Bíblia que está escrito esse verso, está escrito esse aqui também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Tudo que você está pedindo está chegando? Jesus continuou falando o seguinte, olha, vocês são maus, e no entanto vocês dão boas coisas para os filhos de vocês. Se ele te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pedir um ovo, você não vai dar uma cascavel para ele. Quanto mais o vosso Pai. Será que a sua relação, a minha relação com Deus está nesse nível? São coisas claras, evidentes nas Escrituras. Jesus fala a respeito de um homem que chegou uma visita para ele lá, um amigo dele, já meia-noite, e ele não tinha nada para servir para aquele amigo que chegou e que estava recebendo na casa dele. Ele então saiu de casa, foi na casa do vizinho, só que já era bem tarde da noite, e contou a história, bateu na porta e falou para o vizinho conversando com ele lá de dentro, né? Chegou aí uma pessoa, você não tem 3 pães aí para me emprestar e tal, para me ajudar agora? Olha a situação. Jesus pega esse quadro e fala o seguinte, olha, este vizinho certamente vai dar os 3 pães para ele, porque a situação é insustentável. Por quê? Já acordou mesmo, não tem mais razão para ficar reclamando, dá os pães e fica livre. Naquele incômodo, vou voltar para a cama. Aí que Jesus fala essas palavras que eu disse para vocês. Ele disse, então, por causa disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque se aquele que não tinha disposição ou vontade fez obrigado, o vosso Pai não é assim não. Já pedi 3 pães para ele. Seja a hora que for. Irmãos, se nós não entrarmos para dentro desse relacionamento pessoal, amigo, com o Senhor, nós vamos ficar vivendo uma vida hipócrita. Eu creio em tudo que está falando, mas não me põe lá para checar essas coisas não, porque aí fica difícil para mim. E eu entendo que alguns teólogos tentam explicar essa situação. Mas, na verdade, eles estão tampando o sol com a peneira. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passaram. Foi Jesus que disse isso, meu irmão. Em um outro momento, eu que tenho o capítulo 18 do livro de Lucas, tem uma parábola lá também maravilhosa, que eu amo aquela parábola. Da viúva, que tinha uma causa na justiça, ou que tinha uma causa, né? E nem estava na justiça ainda, e não havia como julgar aquela causa. Vamos dar um exemplo aqui, ela tinha direito a um valor X aí, que o governo tinha liberado, mas o protocolo, a burocracia bloqueou aquilo e ela não tinha como resolver aquele problema. Mas tinha um juiz que ela conhecia. Ela ia lá no juiz, falava com ele, julga a minha causa. Ele, tem outras coisas que me interessam mais do que isso, vou ficar perdendo meu tempo com isso não. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí ele fala assim, olha, a situação já está ficando um pouco difícil. Eu vou resolver o problema dessa mulher, porque aí eu fico livre dela. Aí Jesus fala o seguinte, isso é o homem aqui, é o juiz aqui, que tem esse sentimento. Ele dá porque está sendo importunado. O vosso Pai não é assim, não.
Ele não é assim. Ele ama vocês. E o texto, vou ler aqui para vocês, o que Jesus fala na sequência é o seguinte, irmãos. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, eu queria saber de você, e eu também estou me perguntando isso, será que eu vejo realmente o meu Deus como um pai que está realmente desejando me abençoar naquilo que é uma necessidade que eu tenho? Ou eu vou ter que ficar enchendo a paciência dele até ele perder a paciência? É tudo bem, leva. É assim? Não, é o contrário disso. Mas nós fazemos o seguinte, nós enterramos essas questões na nossa vida, porque se você for mexer ali, vai pegar em você também, não é? Você não está buscando o Senhor, você não está interessado nas coisas dele, você não vive uma vida de amizade com ele. E aqui cai aquele momento que a gente já está falando muito ultimamente, né? Aqueles que no dia lá do Senhor vão falar, eu fiz isso, expulsei demônio, curei enfermos, fiz um tanto de coisa lá, muitos sinais em teu nome. Jesus vai falar para eles, não conheço vocês não. O conhecer aí não é que Jesus não sabia quem eles eram, não. É que Jesus não andava junto com eles. A palavra conhecer na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, leva a esse conceito, esse entendimento de um casal que se une e se torna uma só carne. Esse é que é o conhecimento que a Bíblia fala. É nessa direção que o conhecimento está sendo aplicado. E então Jesus falou, não, nós não caminhamos juntos, nós não fomos amigos. Você fez essas coisas todas por causa do meu nome, por causa da obra realizada, o poder de Deus, que é liberado através desse nome, nós vamos ver isso aqui hoje. Então, irmãos, como é que vai ser lá no dia de Cristo? Eu creio que nós temos que levar as coisas até as últimas consequências. Eu não estou servindo um Deus que é apenas uma encenação. Ele é real. Ele é real. Não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. Você está vivendo uma vida íntima com esse Espírito, você está andando no Espírito, você vive na dependência daquilo que o Espírito vai fazer, motivar através da sua vida. Você é um canal para Ele. Você tem um relacionamento. Não, tudo bem, mas de vez em quando acontece isso. Não. Ah, mas se não for de vez em quando, eu não vou poder fazer isso, fazer aquilo outro, que eu gosto tanto. Deixou de ser amigo para ser alguém que acompanha Jesus de longe. Vida íntima com Deus, você tem que responder essas perguntas. Por que eu pedi e não recebi? Por que eu busquei e não encontrei? Por que eu bati e ninguém respondeu? Porque sequência disso é, todo o que pede, recebe. E para aqueles que são mais espirituais, vão dizer, nós não temos que ficar pedindo nada para Deus, não, nós temos que agradecer ao Senhor. Sai fora disso, irmão. Esse argumento não serve, não. Primeiro, porque foi Jesus que falou. Segundo, se você estiver com a motivação errada no seu coração naquilo que você está pedindo, Ele não vai te dar. Só isso. Ficou claro? Tiago 4. Ele fala exatamente isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Vou ler. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pronto, Ele não vai te dar. Pedi e não recebeis.
Agora, aquilo que você pede do Senhor tem essa conotação aí, egocêntrica, de só esbanjar, né? Eu vou me arriscar a dizer que não. Você tem muitos motivos lícitos. Concordam comigo? Fala um amém mais alto quem concorda. Só pra... Eu tenho muitos motivos lícitos. Coisas que eu creio serem a vontade de Deus. Vem comigo, capítulo 5 de 1 João, primeira carta de João. Você vai prestar atenção aí nos versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele... Fala mais alto. Ele... Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso é uma realidade na sua vida, irmão? Isso está acontecendo na sua vida? Se não está, tem um trem errado aí. Se é pela metade, não está inteiro, está faltando. Nós nunca apresentamos aqui na comunidade um Jesus fácil para as pessoas gostarem. Não. Porque não é essa a realidade, né? E não estamos interessados em multidões também não. Então não. Mas nós estamos interessados em ter uma vida de igreja onde a presença e a manifestação daquilo que está relacionado diretamente com o reino de Deus seja a nossa realidade diária. Não tem ninguém perfeito aqui não. Mas tem o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E se eu porventura tropeçar, o diabo não pode me condenar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem é que vai condená-los? O único que pode fazer isso é Jesus. E Jesus está do nosso lado. Ele é o nosso advogado. Acabou. Continuo andando com Ele. Continuo caminhando com Ele. Sem interrupção. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, se vocês estão entendendo que eu estou fazendo uma interpretação aqui errada, vocês podem levantar a mão aí e falar. Eu quero que você agora volte lá para o Evangelho de João, capítulo 15. Outra coisa, Bíblia, viu gente? Bíblia. Tem muita literatura boa, muito mais ainda que não presta, e que às vezes a gente fica lendo o livro do fulano de tal, a literatura tal. Tudo bem, pode ler, mas lê primeiro a palavra. Dá o principal da sua atenção para a palavra. Você precisa dessa palavra, porque essa palavra é a expressão do próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra é Deus. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por quê? Pela palavra. A palavra lava, a palavra limpa. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Você sabe, você entende o que é isso? Não pula não, porque as consequências disso aqui são terríveis, ou melhor, tremendas. Permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês. Então, a iniciativa é sua, é minha, é nossa. Permanecer nele.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, que a videira é Jesus e você que é o ramo, assim nem vós o podeis dar fruto algum se não permanecerdes em mim. Então essa amizade, essa unidade com o Senhor tem que ser a realidade da sua vida cotidiana. Pregado na videira, ligado na videira, permanecendo na videira. E é totalmente inteligível essa expressão quando você entende a presença do Senhor com você o tempo todo. Até na hora que você vai no banheiro. Ah, não, ele tem que ir na porta, não. Fica não. Irmãos, nós temos os nossos lugares escondidos, onde nós não queremos que Jesus passe, não. Larga para lá. Tem muitas coisas boas aqui, Jesus, que eu gostaria que o senhor visse, coisas que nós podemos tratar, estudar um aspecto específico da palavra que o senhor tem nos dado, e o senhor vai nos instruindo, mas aquele quartinho lá, não. Irmãos, não vos conheço, Jesus disse. Não vos conheço. Mas eu fiz tanta coisa. Não te conheço, não. Você não andou comigo. Então, queridos irmãos, seguindo aqui no texto, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, primeiro, vai ser lançado fora, semelhante ao ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. A vida é inútil, acabou. Você não está na videira, você não está dando frutos, você não está permanecendo nela. Aí Jesus continua. Presta atenção, irmãos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, acontece uma coisa. Eu estou no Senhor, a palavra dele está em mim, faz toda a diferença para o que vai acontecer na sequência. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas isso é muito difícil, Senhor, ser tão santo assim. Não desvia a conversa, não. Muito simples. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, isso é, nós dois estamos juntos, você pede o que você quiser que vai acontecer. Será que é assim que você está vivendo, eu estou vivendo, nós estamos vivendo, irmãos? Aí você vai dizer, então eu não estou permanecendo. Então dá um jeito de permanecer. Porque o que faz com o ramo que não permanece? Vai para o fogo. Esse fogo aí não quer dizer inferno não, viu gente? Mas vai embora. É aquele fogo lá do tribunal de Cristo. Você vai dançar. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora tem uma coisa. O meu Pai é glorificado em que vocês deem muitos frutos. E assim vos tornareis meus discípulos. Quer dizer, não adianta você falar que você é discípulo de Jesus se não tem os frutos. Agora, pelos frutos vocês vão saber que você é um discípulo de Jesus. Frutos estes que são resultado daquilo que você pediu e foi manifestado. Então, queridos irmãos, eu gostaria de insistir nessas palavras aqui hoje, para que talvez você não está bem centrado ainda, né? Eu falo pensando em mim mesmo. Eu acho que eu ainda não estou totalmente centrado, não. Parênteses. Eu quero agradecer à comunidade, essa congregação e irmãos fora dessa congregação que têm nos apoiado e sustentado em oração pela dificuldade que nós vivemos no presente momento lá em casa. Vocês não sabem o poder dessas orações, vocês não sabem a dimensão disso. E nós nos estamos de pé e nos sentindo abençoados, fortalecidos. Não deixem de interceder por nós. Amém? Até que a obra seja completa.
Agora, eu queria que você voltasse comigo lá para o livro de João mesmo e vamos continuar. Capítulo 14. Está escrito o seguinte no versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, presta atenção. Eu estou ressuscitando morto, eu estou andando em cima das águas, eu estou curando os enfermos, estou multiplicando os pães. Olha isso e acredita nisso. Se você não está convencido aí do que eu estou falando, é verdade. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim... Quem crê em Jesus aqui? Fica com sua mão levantada. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele pagou na cruz os seus pecados? Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Você pode declarar: Jesus é o meu Senhor? Amém. Porque tem mais alguma coisa aqui. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou pensar. Isso não está escrito na sua Bíblia, nem na minha. O que vai acontecer? Irmãos, nós estamos fugindo desse ponto que é a fé baseada na palavra. Às vezes a gente está querendo ter uma fé do tamanho de uma montanha para mover pelo menos um grão de mostarda. Mas não é essa preocupação que nós devemos ter, não. Porque se você crê em Jesus, como aqui está falando, você confessou que você crê, Jesus fala: tudo que você pedir em meu nome, isso farei. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. É nesse ponto aqui que eu acho que nós temos que fazer um ajuste. Irmãos, o nome de Jesus, ele é usado demais, até em brincadeiras. E eu gostaria de pedir aos irmãos que cortassem o nome de Jesus de brincadeiras. Totalmente. O que ele nos deu foi o seu próprio nome. Mas porque esse nome tem sido falado de trás para frente para trás, assim, até mesmo nas brincadeiras, ele deixou de ser o nome de Jesus. Lembra que um dos mandamentos lá na antiga aliança falava o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por isso que o judeu arrumou essa complicação toda, agora não pode falar tetragrama, né? Isso não fala. Porque eles estavam se preservando para não falar o nome de Deus em vão, numa brincadeira, num momento que não, assim, inusitado, distraidamente. Porque o Senhor fala o seguinte: eu não tomarei por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. Ah, Senhor, foi sem querer, não. O nome de Jesus tem poder, tem poder. O nome de Jesus tem poder, tem poder. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia! Eu queria que você saísse daqui hoje com Jesus, numa posição diferente daquela que ele andou com você até hoje. Eu gostaria que você entendesse que ele escuta o que você fala e responde aquilo que você pergunta. Não larga para lá: Deus não está querendo, hoje tem muita coisa que está fazendo, eu não sei, isso é bobagem. Não. O Senhor faz coisas, eu vou dizer uma para vocês, que hoje mesmo aconteceu.
Ontem eu estava com a Lília conversando, sentados lá na varandinha que tem lá em casa. E enquanto a nossa conversa estava acontecendo, o Espírito Santo falou dentro de mim: eu amo a Lília. Que foi? Novidade nisso? Não foi novidade. Porque eu media tudo a partir de mim mesmo. Eu amo essa mulher. Glória a Jesus. Não estou fazendo mais que sua obrigação. Agora, Jesus falou assim: não é você não, sou eu. Eu sou o pai dela. E hoje, quando a gente estava aqui, no princípio, a irmã chegou ali e orou por mim. Ela falou isso. O Senhor ama muito a Lília. São coisas assim, irmãos, que vão acontecer naturalmente na nossa vida, mostrando uma relação que é uma relação próxima, profunda, real. Quantas palavras do Senhor Jesus você deixa cair por terra e não leva em conta? Quantas? Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus de olho no olho. Senhor, eu estou de cabeça para baixo. Por quê, Senhor? O que está acontecendo? Olhando o olho dele. Ele te dá esse espaço. Ele te dá esta ousadia. Porque ele é a verdade. Ele vai te responder. Ele vai falar com você. Eu estou dizendo isso, experimenta na sua vida. Se ele não te responde, se ele não fala, se você está querendo levar uma vida de íntima comunhão com ele, você vem aqui me procura. Vai, ô Dave. Precisa me chamar de pastor, não pode chamar, mas não precisa não. Eu falei, conversei com Deus, mas ele não me responde não. Eu vou ficar junto de você e vou falar para ele: Senhor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, Senhor? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela deriva de uma comunhão assim com o Senhor, porque a hora que ele balbuciar qualquer coisa, resolve tudo. E nós não devemos procurar a concordância de Deus com a nossa vontade. Nós vamos apresentar a nossa vontade para Ele. Ele te dá toda a liberdade para fazer isso. Apresenta. Mas Ele também vai trazer algumas coisas para a sua vida. Ele vai falar algumas coisas para você que vão, de fato, fazer com que a vida sofra alterações significativas. Irmãos, não tem tempo mais para a igreja ficar de programa em programa evangélico. Não tem mais tempo para isso. A gente podia trazer um cantor bom aqui para cantar para vocês, a gente podia trazer uma banda, a gente podia trazer um pastor aí que está reconhecido. Você está precisando de Jesus. Está precisando de Jesus. Eu quero conhecer o Senhor profundamente. A palavra nos fala para a gente insistir nisso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Neste momento existe uma realidade que transcende totalmente essa nossa aqui na Terra. E estas pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, estão vivos, conversando uns com os outros e usufruindo a glória de Deus. Os nossos irmãos que partiram estão lá junto com os outros que já foram, usufruindo essa coisa gloriosa que é o céu. Olha, você acredita em céu? É um estado da alma que fica assim. Vai ser muito gostoso. Não. Tem realidade palpável no céu. E a maior delas é Jesus. Ele tem um corpo igual você tem o seu aqui, só que o dele é incorruptível e perfeito. Então as pessoas que estão relacionando com Jesus lá, veem esse Jesus palpável. Ele existe. Sim, claro. Está vivo aqui dentro de mim.
Não tem ressurreição? E se não tem ressurreição, é vã a nossa fé. Não adianta crer em nada, porque você vai ficar lá na terra mesmo, o mínimo, né? Porque pode ser que tenha inferno também, você vai para lá. Não. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. É o que Jesus falou. Então essa realidade que transcende esse momento que nós estamos vivendo, ela ainda está muito distante daquilo que é a sua realidade diária com o Senhor. Isso é uma outra coisa. Não é outra coisa não. Você sai daqui e vai para lá. Jesus falou lá para o ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no... Agora, o corpo do ladrão ficou lá na sepultura, mas o de Jesus não. Mas eles se encontraram? Claro que se encontraram. O corpo do ladrão está esperando o dia da ressurreição. Aí ele então vai ser igual o corpo de Jesus, que Jesus já tem lá nos céus. Mas são etapas, são momentos, e nós estamos vivendo dentro dessa dinâmica espiritual que é a vida da igreja. E nós temos que amar uns aos outros, porque esse é o mandamento do Senhor Jesus. Não depende da sua apreciação, da sua validação. Vocês façam isso, este é o meu mandamento, isso vos mando, que vos amei. Isso é mais importante do que fazer grandes realizações aqui neste mundo. Pode ter certeza disso. Que uma conversinha, às vezes, lá num cantinho, ela vai ter um significado terrível na vida de alguém. E você nem percebeu isso. Mas esses são os valores que perduram e entram dentro da eternidade e que vão definir também recompensas, galardões. Se você ainda está com aquela ideia comunista de que no céu vai ser tudo igual, joga ela fora. A questão é que no céu não tem inveja. Não tem inveja no céu. Agora a recompensa tem. Ajuntai tesouros no céu. Ajunta isso. Como que ajunta isso? É vivendo uma vida amarradinha com o Senhor. Íntima, uma vida de conhecimento. Porque dele sairá a direção. Para situações e momentos que você não, às vezes, não perceberia. E uma coisa que eu quero te falar. O seu amor ao irmão é o seu amor a Jesus. Aquele que recebe o que eu estou enviando, está recebendo a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Essa unidade ela é muito forte, sua com Jesus, porque você é um só espírito com Ele. Você pensou nisso? Não, esse negócio é muito alto, eu não vou pensar nisso. Não. Pode pensar. Se está escrito na Bíblia, é para você pensar. Você é um só espírito com Jesus? O que isso significa? Você já reagiu a essa verdade da palavra? Um só espírito com Jesus. E o apóstolo Pedro fala o seguinte, olha, sabe o que está acontecendo? Deus está pegando uma turma de gente, de homens, e trazendo para dentro dele. Vocês, nós, participamos da essência de Deus. Será que eu estou falando isso? Baseado na palavra? Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis
De quê? Você já imaginou você ter a natureza divina? Sabe o que é isso? São coisas muito altas, irmãos. O nome de Jesus está muito acima daquilo que você pensa e eu também. Essa vida tem uma realidade que nós não estamos vivendo e agora não tem como não vivê-la mais. Porque as situações têm se tornado cada dia mais complexas. E essa intimidade vai te ajudar a não confundir aquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus. Você não vai conseguir discernir isso mentalmente. O que está acontecendo agora na Terra, eu quero que vocês entendam que vocês facilmente serão desviados da verdade se vocês não tiverem o Espírito Santo como a referência para aquilo que estiver chegando. Não a sua mente. 1 João. Capítulo 3, vou ler isso aqui primeiro. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Isso é uma realidade. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como eu já disse, no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é a última hora. Já era lá no tempo de João, imagina agora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Irmãos, tem programas na internet aí que são produzidos com inteligência artificial hoje e que tem no seu primeiro momento ou na sua abordagem uma consistência bíblica muito boa. Mas aí a coisa vai andando e cai naquele lugar onde o seu conhecimento, a sua mente não sabe discernir. Mas porque você já está vindo com aquilo que já foi colocado lá atrás e que você estava seguro, você entra também nesse lado, nesse buraco aí. Esse é o espírito do anticristo, ele é sedutor, ele é enganador. Essa é a característica máxima dele. E não tem nenhum homem que fala, não, ele não vai me passar para trás hora nenhuma. Já passou. Então, o que a Bíblia fala? É muita confusão. Muita gente falando muita coisa. Muitas pessoas entendidas nisso, naquilo, aquilo outro, em referência, eu estou fazendo a referência às coisas espirituais. Mas, filhinhos, é a última hora e como eu já disse para vocês, o anticristo vai vir, também agora, e já existem muitos também, né, que têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção. Quem que tem essa unção aqui? Levanta a mão. Quem que tem essa unção? Você depende dela. Você depende dela. Vós possuís a unção que vem do Santo. E todos vocês já têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceres o que desde o princípio ouvistes, que é que vos ameis uns aos outros, também permanecereis no Filho e no Pai. Olha o ramo. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto vos acabo de escrever
é acerca dos que vos procuram enganar. Irmão, essa vida nossa, intensa com o Senhor, com o seu Espírito que está em nós, nós temos que buscar a manifestação dele cada dia mais forte na nossa vida. É esta presença que vai te dar, nesse momento de confusão quase que completa, um norte, um caminho seguro. Esta palavra clara e transparente daquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos disseram, a Bíblia que nós temos diante de nós, meus irmãos, não sai dela não. Não sai dela não. Aqui que está o fundamento. E nesse momento, como eu já falei para vocês, no princípio desse compartilhar, eu gostaria que você saísse daqui com não um outro Jesus, mas com Jesus real. Não tenta enganar ele, não tenta esconder nada dele. Anda na verdade, fala a verdade com ele. Isso é presente diante dele. Pedido a se vos dar, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer. O vosso Pai tem desejo de abençoar vocês. Depressa fala a justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. Olha o que eu estou falando, gente. Esse é o nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos que entrar dentro dessas promessas e realidades que ela nos informa. Você é um só Espírito com Cristo. Você faz parte agora dessa trindade. Leia o capítulo 17 de João que você vai ver isso. Assim como eu sou um contigo, ó Pai, eles em nós. A unidade de Jesus com o Pai é esta unidade que alcança agora você e eu. Não, isso muda muita coisa. Isso muda muita coisa. E eu acho que nós não estamos vivendo à altura dessas revelações claras, simples das Escrituras. Vamos viver uma vida simples, mais real. Real com Jesus. Não desconversa nada com ele não. Vai até o fim. Ainda que seja doloroso. Vai ser bênção demais depois. Fala com ele. E ele vai falar com você. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, pelo teu Espírito aqui presente, pela bênção que nós temos de poder adorar o Senhor aqui livremente, em espírito e verdade. Senhor, muito obrigado por essas coisas. Nós podemos nos apresentar diante do Senhor e te adorar e partir o pão aqui em memória do Senhor, entendendo que esse pão não somente perdoa os nossos pecados, mas que cura também as nossas enfermidades, esse pão e esse cálice. Senhor, muito obrigado por todas essas realidades que a tua palavra nos fala. Mas nós te pedimos que o Senhor nos coloque no chão firme. Não deixa ninguém aqui solto, boiando, Senhor Deus, em relação às verdades que o Senhor já tem manifestado entre nós. Meu Senhor, nós queremos viver uma vida real contigo. Real contigo. Cada um de nós que está entendendo essa mensagem, ao sair ali por aquela porta, Senhor, que eles levem um conceito diferente do teu nome. O teu nome, em meu nome. Oh, Espírito Santo, que bênção. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez de todo o nosso coração. E a minha oração por essa congregação é que o Senhor nos leve para dentro desse lugar de realidade plena com os céus, com o Senhor, com as promessas do Senhor, com as coisas que são eternas, meu Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Não está terminando não, mas vamos ficar em pé. Coloca a sua mão no ombro do irmão. Fala comigo. Pai, abençoa-nos e guarda-nos. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Levanta sobre nós a tua face. E nos dê a paz. Amém. Pode sentar.